Em defesa do Evangelho puro e simples, entra no ar pela Rede do Bem FM. Programa Evangelho Genuíno. Apresentação: Alexandre Fico. No programa Evangelho Genuíno, Momento da Palavra. Meus irmãos, vamos à palavra, Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23, e depois nós trabalhamos um pouquinho mais com o restante. Mas a grande pergunta, como a música tocou, o rei está voltando. Se ele voltasse hoje, para onde nós iríamos? Para onde nós iríamos? Muitas vezes nós não paramos para fazer essa pergunta a nós. Em Mateus 7, como eu disse, talvez o texto que me cause um temor, um dos mais. Com certeza, temor e tremor. No versículo 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, algumas abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meus irmãos, se você olhar hoje dentro da cristandade mundial, se você olhar o tsunami espiritual mundial de distanciamento do Senhor, que tem inundado as denominações, várias denominações inteiras, deixando no rastro ruínas e apatia. E no mundo todo está acontecendo, de igrejas e denominações que no passado eram fortes, estarem se distanciando dos caminhos piedosos dos antigos fundadores delas. Eu falo denominações lembrando que a Igreja de Jesus Cristo ela continua marchando em frente. A Igreja de Cristo ela continua marchando em frente, ela nunca vai parar. É impossível ela parar. Eu sempre digo que não é cristãos descontentes, descrentes, incrédulos que vão parar isso. Não sou eu, não sou você que pode parar isso. É impossível, ele vai vir buscar uma noiva imaculada, adornada pelo Espírito Santo. Então entenda, igrejas num contexto denominacional, mas é onde nós trabalhamos, é no contexto em que nós vivemos. O grande problema de tudo, se nós fazemos parte dessa igreja, a igreja de Jesus Cristo verdadeiramente. Por quê? Porque uma pessoa pode chegar à perfeição moral no seu exterior, todavia ter no seu interior sendo podre. Esse era o maior embate de Jesus com os fariseus. Inclusive tem um livro de A.W. Tozer, para quem gosta, chama-se Fé Transformadora, que é muito interessante. E quando olhamos para o texto, vemos Jesus tratando com aqueles ortodoxos. O que é ortodoxo? Aquele que segue fielmente um princípio, uma norma ou uma doutrina, é o que está em conforme com a doutrina religiosa, tida como verdadeira. Não vemos ali uma declaração sobre heterodoxos, sobre aqueles que praticam falsas doutrinas. Essas pessoas profetizam em nome de Cristo. Eram em seu nome que expulsavam demônios. Era em seu nome que faziam muitas obras admiráveis. Só que Jesus não achava isso. Jesus concluiu que eles eram condenados. Jesus não teve a mesma impressão do que aqueles homens tiveram. Jesus tinha a impressão totalmente diferente. E o que vale é o que Jesus acha, não o que eu e você acha. Hoje somos dominados por acreditar no nosso coração. O que vale é o que está no meu coração. O que vale é o que está no meu coração. O Senhor conhece meu coração, exatamente. Esse é um grande problema. O Senhor conhece os nossos corações. Conhece o meu coração e conhece o seu coração. E por isso essa passagem me causa muito temor.
e tremor. Vemos que pessoas condenadas podem fazer muitas coisas. E isso realmente é alarmante para nós, para a nossa realidade de hoje, para o meio que nós vivemos, para o meio gospel hoje. Isso é algo alarmante. De pessoas que ficam impressionadas com sinais e milagres. Se não for a mais de toda texto da Escritura Sagrada que nos traz temor, eu não sei qual seria, porque essas são palavras do próprio Jesus Cristo. Não são palavras dos profetas, que obviamente falam inspirados pelo Espírito Santo, dos apóstolos, não, mas foram palavras do próprio Jesus Cristo. Eu nem sei quem vocês são. E fica mais difícil ainda para nós compreendermos tal declaração do Senhor diante de um evangelho humanista que se é pregado, de um evangelho antropocêntrico que se é pregado, diante de um Deus minúsculo, um Cristo minúsculo, totalmente tolerante e cúmplice dos homens, como é apresentado nas igrejas. Sabe, aquela pessoa acuada, parece que Deus está acuado dentro daquelas igrejas. Olha, ou você faz, parece o político, o presidente da república que está sendo cada dia bombardeado para derrubar ele. Ó Senhor, o Senhor faz, mostra que o Senhor é Deus para nós, senão nós vamos trocar o Senhor, vamos tirar o Senhor do trono, vamos colocar outro. Por isso nada se torna mais importante do que conhecermos esta lição de Jesus. Nos versículos anteriores, ele adverte a todos. No versículo 13, nos versículos anteriores, 13 e 14, ele diz: entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. São advertências duras. O Sermão do Monte é um sermão muito duro para nós, muito duro. E esse texto nos mostra o perigo da autodecepção, no qual foi enfatizado de diversas maneiras. Por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo usou a palavra muitos. A palavra muitos. E muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? E sem querer exagerar, meus irmãos, no significado de muitos, mas aqui trata-se de uma palavra com bastante significado para o texto que nós estamos lendo e bem definido. Jesus não disse alguns ou alguma pessoa estranha. Alguma pessoa estranha aqui ou ali ou acolá. E sim, ele disse muitos. A advertência de Jesus foi várias vezes confirmada nesse texto. Depois disso, daí no versículo 24, ele vai falar: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras e não a pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. São palavras muito duras, muito difíceis, num contexto daquela época e no contexto de hoje também. E ele usou palavras muito duras, advertendo. Nós podíamos falar da parábola das 10 virgens, ou de Mateus 25, onde Jesus retrata o julgamento final. Mas Jesus está nos alertando sobre aquele dia. Então tudo isso no contexto, ele nos arremete a lembrarmos aquele dia. Que dia? Fica evidente o dia do julgamento final. O dia do julgamento final. Aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles indivíduos chegaram diante do Senhor para um julgamento já pré-julgado
eles próprios, achando que tinham feito muito pelo Senhor. Por isso, na verdade, se nós notarmos todo o capítulo, e constantemente tem pelo intuito reforçar o fato de que o cristão deve viver sua vida inteira à luz daquele grande dia que há por vir, do grande dia vindouro. E se você ler todo o Novo Testamento, e você verá com quanta frequência se menciona aquele dia. O apóstolo Paulo mesmo, na sua primeira carta aos Coríntios 3,13, diz: pois o dia a demonstrará. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. O dia vai chegar. O dia vai chegar ao que as nossas obras serão julgadas. É como se ele estivesse dizendo: está tudo bem, mas continuarei trabalhando ativamente para Jesus Cristo. É isso que Paulo está nos afirmando. Até chegar àquele grande dia, meus olhos continuarão fitados na eternidade. Eu vou continuar trabalhando, meu ministério vai continuar em ativa. Eu vou continuar apacentando as ovelhas de Jesus Cristo. E é o que foi abandonado por essa geração mundana e carnal. Os olhos não estão mais na eternidade. Nossos olhos agora estão na vida melhor, no hoje. Viver o melhor hoje, o agora. Eu expulso o demônio para a minha glória, agora. Para o crescimento da minha igreja. Eu falo que tem milagres aqui para dar crescimento na minha igreja. E por isso eu conto aqueles testemunhos. E quem te curou no final? Quem te curou? Foi Jesus. Ah, então diz, olha, é Jesus operando na igreja tal, tal e tal. Então tudo é feito para a glória do homem. E com base nesta passagem, todas aquelas pessoas estavam seguras, muito seguras. Mas ficaram perplexas quando Jesus fez seu julgamento. Agora a minha pergunta é para que nós também não tenhamos esta autodecepção que eles teve. Com base no que aquelas pessoas estavam confiantes de sua salvação? E com base no que você está confiante da sua salvação? E aí eu listei alguns questionamentos. Será que pelo fato de andarem dizendo Senhor, Senhor, de que eram ortodoxos, conhecedores da palavra? Porque eu falo, abra a Bíblia. Estou pregando na Bíblia. Achando que estamos dizendo as coisas certas. Ou se somos fervorosos e zelosos. Ou talvez porque profetizamos em nome de Jesus. Mas eu falo, eu profetizo, eu decreto, eu determino. Tudo de bom para você, mas em nome de Jesus. Eu desejo todas essas coisas de bom para você, mas em nome de Jesus. Eu sou porta-voz de Jesus, então eu decreto, eu determino em nome de Jesus. Porque infelizmente, aqueles textos, fora do contexto totalmente. A vocês foi dada autoridade no meu nome. E como se a autoridade que fosse dada no nome de Jesus é para eu fazer o que bem passa na minha cabeça. Para os meus proveitos próprios, para aquilo que é meus desejos carnais. Então eu tenho autoridade de Jesus para isso. Essas pessoas acreditam nisso. Ou será porque eles expulsaram demônios? Talvez eles tenham falado para Jesus, lembra quantas vezes eu amarrei? Eu gritei, eu conversei com o demônio. Eu mandei ele até de volta para o inferno, mesmo que o inferno não tenha sido inaugurado, eu mandei ele de volta para o inferno.
Mas tudo em teu nome, Jesus. Tudo para o Senhor. Ou talvez eles estavam seguros, e nós também, pelas suas obras admiráveis. E de fato eram muitas obras. Quantas igrejas nós abrimos? Colocamos granitos, colocamos pisos e acabamentos de primeira, ar-condicionado, banco, estofado. Porque afinal de contas é para o Senhor Jesus. Fazemos até cidade. Fazemos catedral. E pasmem com a ironia. Fazemos o templo de Salomão. Está no nome de Salomão, Senhor, mas é para o Senhor. Não é para Salomão, é para o Senhor. Nós trouxemos a Arca da Aliança de volta, Senhor, nas mesmas medidas que está lá na Bíblia. Igualzinho a Bíblia descreve, mas é para o Senhor. Tudo é para o Senhor. Verdade, somos elogiados pelos homens, multidões. E nós sabemos como o Senhor morreu pelos homens, nós demos bastante importância para que os homens sejam honrados. Sejam honrados dentro daquilo que nós chamamos de igreja para adorar o teu nome, e nós honramos o homem lá dentro, mas é para o Senhor. Mas é para o Senhor. Carnaval é para o Senhor. Eu estou indo evangelizar no carnaval, mas é para o Senhor. Sabe a festa junina, Senhor? Festa junina, São João. Não é para o São João, é para o Senhor. Festa de Halloween. Não, Senhor, é para o Senhor. É tudo para o Senhor. Comemoramos o Natal, Senhor, nós batemos palma para o Senhor já tem 2017 anos já. Nós batemos palmas todo ano para o Senhor. Acendemos velinhas, comemos, nos esbanjamos em bebidas e comilanças, mas é para o Senhor. O presente que eu dou para meus filhos, para minha mulher, para quem é para o Senhor. O Senhor não tem recebido isso, Senhor? Tudo é para o Senhor. Enchemos a igreja para o Senhor. Pedimos dinheiro, Senhor. É para o Senhor. O Senhor não recebeu dinheiro? O Senhor não tem. Porque o dinheiro é para o Senhor. E de fato eram reputados como servos extraordinários. Eram homens que, aos olhos das pessoas, inquestionáveis. Hoje, seus vídeos bombavam, se fosse hoje, bombavam na internet, nas redes sociais. Quantos admiradores, quantos fãs. Cada foto no Face, Instagram e Zap, tudo é para o Senhor. Eu sei que Mateus 6, lá no versículo 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos da praça para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Não, Senhor, mas aquele contexto não é esse, porque o que eu faço é para o Senhor. Então, com bem menos, aqueles homens já se sentiam satisfeitos em sua justiça. Imagine a nossa geração, que faz tudo isso que eu narrei. Imagine como nós estamos satisfeitos com nós mesmos, seguros e felizes. Como aqueles homens, e nós também, não passa em nossa cabeça a possibilidade de não sermos verdadeiros crentes, herdeiros da glória e da bem-aventuranças eternas, da alegria eterna. Isso nem passa na nossa cabeça algo dessa maneira. Mas Jesus lhes diz que eram indivíduos completamente perdidos, que suas profissões de fé eram nulas. E Jesus aqui parece fazer um jogo de palavras. Vocês fizeram profissão, eu também vou fazer uma profissão para vocês. Nunca conheci vocês. E nunca houve qualquer contato entre eu e vocês. Embora vocês vivessem repetindo Senhor, Senhor, embora tivesse feito muitas coisas em meu nome, eu nunca conheci vocês. Eu não sei você, mas isso faz com que eu trema. Eu chegar diante de Cristo e Ele falar que nunca me conheceu, isso me dá um pavor.
Vocês tão somente têm se enganado a vocês mesmos. Vocês têm brincado com coisas sérias o tempo todo. Nós temos brincado de ser igreja, irmãos. Nós vamos na igreja para nos divertirmos. Como Paulo fala em 1 Coríntios 10, sentavam para comer e beber e se levantavam para divertir, e é nós. E aí vem aquela palavra que eu fico imaginando, que eu não quero nem imaginar, mas imagino. Afaste-se de mim, todos quanto praticam a iniquidade. E a iniquidade aqui, a palavra grega anomia, a condição daquele que não cumpre a lei, porque não conhece a lei, porque transgride a lei, e desprezo e violação da lei. Ah, mas irmão, nós não temos que cumprir a lei, irmão. A lei é do Velho Testamento. E João 15, o Senhor fala, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. Sem mim nada podes fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Se você estiver em Cristo, fazendo a vontade dele, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e permanecei no meu amor. Se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo esteja completo. Só uma maneira de sermos completos em Cristo. E o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E como que eu sei o que ele me manda fazer? Porque ele diz no versículo 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouve de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O servo não sabe o que faz, mas o seu senhor. Aquele que é amigo sabe qual é a vontade de Deus. Então somos uma geração mimada que acha que tudo gira em torno de nós. Esquecemos, parece, de Romanos 11, por exemplo, que quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe recompense? Como podemos fazer alguma coisa para Jesus, para Cristo, se não veio dele próprio? Como podemos fazer alguma coisa para Jesus que está fora da sua palavra e falarmos que estamos fazendo para ele? No versículo 36 diz, portanto, dele, por ele, para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória perpetuamente, eternamente, amém. E não pode haver dúvidas em nós de que no dia do julgamento será um dia de inúmeras surpresas. Em nós, em Deus não tem surpresa, para Deus não tem surpresa. Agora para nós, como para aqueles homens diante do Senhor que nós lemos, foi uma grande surpresa. Meus irmãos, quão frequentemente o Senhor avisou aquela gente, seus contemporâneos, e por intermédio deles também a nós. Ele nos tem avisado através da sua palavra. Nós não devemos esquecer que ele não nos julga conforme a justiça de homem. Isaías 64, 5, 6, na versão NVI, diz assim, vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Quem que pratica a justiça com alegria? Nós lemos o texto da videira. O gozo completo está em quem?
em Cristo. Mas, prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste. Como então seremos salvos? Somos como o impuro, todos nós. Todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Deus não nos julga como os homens costumam julgar. Lucas 16, Jesus reprova os fariseus. No versículo 14, os fariseus que eram avarentos ouviram tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então ninguém consegue cumprir a lei, somente Jesus cumpriu. E se fez justiça em nosso lugar. Por isso ele fala: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Tudo aquilo que é elevado diante dos homens, tudo aquilo que os homens acham que é muito importante, Deus não dá a importância que nós achamos. Por isso, esta forma de falsa avaliação é que nós podemos detectar dentro da igreja e também os que não se dizem dentro da igreja, entre aspas, como eu sempre digo, eles se dão o nome de desigrejados, que eu não gosto disso, mas que se acham os certos. Por isso, tanto nós dentro, fora, quanto o mundo, temos avaliação carnais. Os nossos julgamentos são carnais. E como eu sei disso, é só você ver os comentários que as pessoas fazem quando estão ou vão em um lugar de adoração em público, para não falar igreja. São comentários em cima de indivíduos, em cima de sua aparência física ou daquilo que eles chamam de, entre aspas, personalidade. Ao invés de julgar a mensagem, ao invés de julgar aquilo que está sendo falado, conforme a Bíblia, julgam aquilo que atrai a atenção do homem. São juízos carnais. Por isso eu digo que comigo não cola esse tal de não julgueis. Não cola isso comigo, irmão. Não cola. E por isso, dessa forma, nosso Senhor ensinou-nos a ter cuidado com essa terrível e alarmante possibilidade de estarmos errados, de estarmos no engano. Ou pior, de estarmos nos enganando. Todos nós possuímos ideias bem claras sobre hipocrisia consciente. O hipócrita consciente não constitui grande problema, ele se mostra óbvio, é auto-evidente. O que é muito difícil de ser discernido é o hipócrita inconsciente. É aquele que não engana somente as outras pessoas, mas a ele mesmo. E era exatamente sobre isso que Jesus estava falando. Sobre pessoas que persuadem a ele e a outros sobre a sua pessoa. Você pode falar, agora pegou, irmão. Se ele ou eu está se iludindo, como podemos então nos reconhecer aqui? Como podemos saber se somos falsos profetas, hipócritas ou verdadeiros cristãos? E uma das principais e importantes que temos que considerar é aquilo que serve de causa para a autoilusão. É assim que podemos descobrir em nós mesmos. Primeiro, o que levou você à fé? O que você espera da fé? O que te prometeram na fé? Como você enxerga a sua fé? E se pudermos chegar a preparar uma lista de autoilusão e autodecepção, então nós nos examinaremos. E aí, se nós nos examinarmos à luz dessas causas, então estaremos em posição de poder tratá-las. Por isso eu falo, examinar-vos a vós mesmos.
Examinais a vós mesmos. Hoje, meus irmãos, homens usam todo tipo de evidência para provar que são fiéis servos do Senhor. Alguns apresentam suas carteirinhas para mostrar que são membros fiéis, com cargos oficiais na igreja. Outros orgulhosamente afirmam sua fidelidade porque pertencem a alguma grande e respeitada denominação. Muitos creem nos seus sentimentos, dizendo que sabem que estão salvos por causa de alguma experiência pessoal. Como se experiência pessoal salvasse alguém. Em sua autoconfiança, essas pessoas podem ficar ofendidas se você questionar a salvação delas. E você, como você reage se alguém desafia a sua fidelidade ao Senhor? Você fica irritado? Você responde de uma maneira veemente, que ninguém tem direito de questionar se você é um filho de Deus fiel ou não? Paulo, apóstolo de Cristo, e autor de quase a metade dos livros do Novo Testamento, desafiava a fidelidade de outras pessoas. Desafiava. Por exemplo, em 1 Carta aos Coríntios 11, no contexto de ceia, Paulo fala, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Paulo também julgava os vários erros na igreja de Corinto e dizia que voltaria para ver se eles tinham corrigido seus problemas. Em Coríntios 12, 13, 2. Mas Paulo avançou mais na sua segunda carta isso. Ele ordenou claramente a esses irmãos que se julgassem. Examinai a vós mesmo, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é o que já estáis reprovados. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 13, 5. E como podemos julgar a nós mesmos? Especialmente no contexto religioso. A maneira mais comum de um auto-julgamento é por comparação aos outros. E quase sempre a pessoa é considerada inferior. Nós gostamos de saber se nós somos cristãos ou não, comparando eu com fulano e tal. Eu acho que eu sou mais crente que o Luquinhas. Acho que o Luquinhas é mais crente que eu. Irmão, nossa comparação não é com nós. O padrão é Jesus Cristo. Isso é um problema para nós. O padrão não sou eu, meu irmão. O padrão não é o seu pastor. O padrão é Jesus Cristo. Esse é o tal elevado à condição do cristianismo. E isso nos faz ficarmos totalmente dependentes dele. Porque quem somos nós? Meros comedores de arroz e feijão que ficam doentes. Nós envelhecemos. Se você não tomar banho, nós fedemos. Você acha que o padrão é nós? Você acha que é para nós? Por isso nós temos um problema com a nossa autossegurança. E temos que avaliar isso. Muitas vezes pegamos textos bíblicos e isolamos ele do restante da Bíblia. Por exemplo, Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Mateus 10, 32, 33. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que estás nos céus. Ele pega esses textos e... eu professo isso, essa é a minha fé. E faz disso a sua segurança da salvação. Mas não é bem assim. Declarações somente por fazer não servem de nada. E outra, você fez a declaração por quê? O que te ofereceram? O que te apresentaram para que você fizesse isso? Isaías 29, 12... diz assim: ou ainda se entregares este livro a uma pessoa que não sabe ler, suplicando-lhe, lê isso, por favor. Mas isto ela responde: sinto muito, não sei ler. Eis que assim declara o Eterno: visto que esse povo se chega junto a mim apenas com palavras sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante de minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Mateus 15, Jesus diz: hipócritas,
Bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. As próprias pessoas do texto que estamos pregando também diziam Senhor, Senhor, em Mateus 7. Tiago, na sua carta, fala sobre tu tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, eu te mostrarei a minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem, tremem. Marcos, versículo 24, o que creres? O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para a nossa destruição, conheço a ti, sei quem tu és, o Santo de Deus. Eles também sabem que Jesus é o Santo de Deus. Então este argumento é incompleto. Este homem e esta mulher, dependendo da sua própria crença. E Jesus falou deste problema em uma parábola sobre orações de dois homens. Lembra lá? Eu não vou ler para nós ganharmos tempo. Lucas 18 está falando do fariseu e do publicano. Um estava na sua justiça e o outro não. Então nós precisamos comparar as nossas ações com as instruções dadas por Deus. Primeira carta de João 2:3. Podemos estar confiantes em nossa comunhão com Deus somente se formos obedientes a Ele. Ora, sabemos que temos conhecido porque isto, se guardarmos os seus mandamentos. É a mesma da parábola. Então, nós, meus irmãos, temos que fazer como um povo de Bereia, que foi elogiado. Em Atos 17:11, receberam a palavra com toda a avidez. E essa palavra avidez é muito interessante. Recebendo com vontade, querendo, coração disposto e aberto, o campo pronto para a semente do evangelho germinar. Aí eles examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Mas primeiro eles recebiam a palavra com avidez. Por isso devemos mostrar humildade. Humildade na diligência, na busca da vontade de Deus. Mas o conhecimento sem aplicação na vida não resolve as necessidades espirituais. É necessário aplicar em minha vida o ensinamento da Bíblia. Precisa ser praticante e não apenas ouvinte da palavra. Se você fica ofendido quando alguém questiona a sua relação com o Senhor, eu chamo você a ler Provérbios 12:15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. E como nós podemos dizer se somos cristãos? Cristãos verdadeiros ou falsos professos? Porque um falso professo pode ser influenciado pelo evangelho em cada parte do seu ser. Ele pode vir a ter um grande conhecimento da verdade de Deus. Suas emoções em relação a Cristo podem ser fortes. Ele pode até viver mudanças drásticas em seu homem interior, como o fariseu que orou. Ele pode até aparentar como ser um verdadeiro cristão. Ele pode falar sobre a lei, sobre o evangelho. Ele pode abertamente confessar o seu pecado para a sua própria vergonha. Ele pode se humilhar vestindo-se de saco. Ele pode até se considerar seus deveres com cuidado e buscar segui-lo com prazer. Um hipócrita pode experimentar muito da graça de Deus. Ele pode ter grandes convicções de pecado, como Judas tinha. Ele pode temer a palavra de Deus, como aconteceu com Félix, lá em Atos 24:25. Se regozijar em receber a verdade e ter várias experiências e provar as dádivas pela graça de Deus. Mas ele não pode. Ele não tem o coração de um verdadeiro cristão. Não tem. O coração do verdadeiro cristão é transformado para sempre. No livro de Jeremias 32:39 diz assim: "E lhe darei um mesmo coração e um só caminho para que me temam todos os dias." Os falsos profetas hipócritas nunca têm a sua natureza transformada. Eles querem Cristo pelos bens que Ele pode dar nesse mundo. Mas o coração do verdadeiro cristão tem a satisfação total em Cristo como seu único tesouro nessa vida e na que há de vir. Ele tem esperança, ele quer viver com Cristo. Um falso professo pode ter um exterior limpo para serem vistos por homens que os confunde facilmente ou para afastá-los da consequência de seus próprios pecados.
Mas o cristão verdadeiro ama Cristo e guarda seus mandamentos por amor ao seu nome, para servi-lo, para conhecê-lo e para dar glória ao seu nome. O verdadeiro cristão busca a Cristo e o seu reino acima de todas as coisas, desejando que a sua vontade seja feita. Ora para que a vontade dele seja feita em sua vida. Ele quer comunhão, amizade com Cristo. É a única coisa que traz satisfação ao coração dele. Um verdadeiro cristão é submisso à justiça de Deus. Ele abandona toda a esperança nele. Ele abandona a esperança nele mesmo, em sua própria justiça, e descansa inteiramente na justiça de Cristo. E o tem dessa maneira como Salvador. Da maneira que fala em Romanos 10:3. Desconhecendo da justiça, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitando ao que vem de Deus. Pessoas que não são verdadeiros cristãos têm a sua justiça própria muito elevada. E um verdadeiro cristão tem as 3 essências do cristianismo. Primeiro, ele tem um coração quebrantado e vazio de sua própria justiça. Porque sabe que a sua justiça é repugnante aos seus próprios olhos. E ele sabe que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E ele sabe que ele é um perdido. E ele tem Jesus, como diz Mateus 13:44, um único tesouro. É a sua joia que enriquece e o satisfaz. E o terceiro, ele tem exceção. Toma sobre si todo o jugo de Cristo e se submete a toda a sua vontade santa, justa, boa e espiritual. Romanos 7:12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Então, meus irmãos, analise você mesmo. Ele vem nos buscar. Você fez uma falsa profissão? Um hipócrita? Ou você é um verdadeiro cristão? Porque todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E pode cair chuva, transbordar os rios, soprar os ventos, e deram como ímpeto contra aquela casa que não caiu porque for edificada sobre a rocha. Edifique sua fé nessa tarde sobre a rocha em Cristo Jesus. O tempo já estourou. Obrigado, Luquinhas. Que o Senhor seja honrado e glorificado através das nossas vidas. Que você coloque em prática as palavras de Cristo e edifique a sua fé na rocha que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Uma boa tarde, na paz de Cristo. Você ouviu com Alexandre Fico, Evangelho Genuíno.